Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação nesta sexta-feira, quando teremos a oportunidade de ter a assistência da corrente médica espiritual. São espíritos iluminados que trabalham junto da seara de Jesus e de Maria Santíssima. Esses espíritos têm a propriedade, têm a missão de estar junto de nós. Quando estivermos enfermos, tanto da alma quanto do corpo, eles virão nos curar, dentro do nosso merecimento. Por isso, sugerimos que seja colocado água próximo a você, ou que ela possa ser mentalizada onde vai estar, num copo, numa garrafa, numa jarra, e que possamos juntos entrarmos em harmonia e sintonia com a corrente espiritual de Jesus de Nazaré, aquele que é o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso amigo, nosso mentor, aquele que sempre está junto de nós. Até já, em nome de Jesus. Humildemente agradecemos pela oportunidade. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação. Conforme adiantamos na nossa fala inicial, hoje é o dia que nós teremos a oportunidade de ter a companhia da corrente médica. Esses espíritos são aqueles que deram e dão continuidade às curas, os milagres que Jesus realizou quando aqui esteve. Trabalham ininterruptamente a nosso favor. São irmãos de luz, que não nos julgam, não nos cobram e que vêm amorosamente estar junto de nós. Começam por curar a nossa alma, o nosso espírito, origem primária de todas as enfermidades que estamos atravessando. Também curarão o nosso perispírito, que é o envoltório semimaterial que adquirimos decorrente do planeta Terra. Também curarão, por consequência, o nosso corpo físico. Inicia-se no corpo espiritual para o perispírito e para o material. Aí a enfermidade será corrigida desde a sua origem. Comparamos com cópias xerográficas. Você poderá alterar a cópia. Mas se no original não for feita a correção, novas cópias continuarão com os erros que lá foram constatados. Assim é a renovação celular, a renovação genética, das quais participamos e recebemos todos os dias, todos os instantes, através do nosso metabolismo. Através dos diversos sistemas conhecidos, o linfático, o respiratório, o nervoso, o glandular, todos os sistemas que trabalham no nosso corpo, como um relógio, com engrenagens maiores e menores, mas que tem que estar em sintonia, em sincronismo uns com os outros. E tudo inicia-se na nossa mente. Então, nesta noite de luz e de paz, nós vamos humildemente começar este momento de oração, de preparação, para recebermos da fusão das energias, a luz desses irmãos da espiritualidade,
que durante o nosso sono físico virão nos assistir, e a quem quer desejemos, quer esteja no plano físico ou espiritual. E isso é um desejo. E nós somos co-criadores dos nossos desejos. Oremos com confiança, mas libertemo-nos das coisas que amarguram os nossos corações, a nossa caminhada, a nossa jornada. Vamos nos libertar. Vamos purificar a nossa mente, como um copo que está cheio de uma água contaminada, que precisa ser eliminada para receber uma água purificada, cristalina, de fonte extremamente límpida e energizada. Limpar o copo significa limpar a mente. Por isso nós te convidamos neste momento preparatório, que você se sente, deite-se, esteja você onde estiver. Acomode-se. Descruze pernas e braços. Inspire profundamente. Relaxe. Expirando tranquilamente. E mantendo esses movimentos de inspirações profundas e expirações suaves, feche os seus olhos. Mentalize o nascer do sol, do novo dia que surge, quando a escuridão se vai. E atrás desse sol surge Jesus, que vem ao nosso encontro, que vem para nos curar, que vem para nos ajudar. E esta cura está implícita também quando estivermos em necessidade, que oremos confiantes que surgirão bons profissionais que nos atenderão no campo material. Porque uma coisa complementará a outra. Confiemos. Peçamos a Deus além da cura. Se necessário for a assistência de irmãos encarnados ligados à medicina, que surjam em nossas vidas os anjos, aqueles que serão intuídos e que terão o direcionamento no tratamento que precisamos receber, para que possamos estar devidamente assistidos, assistidas em nossas convalescenças. E assim, querido Jesus, de olhos fechados, mentalizando o sol, nós nos inspiramos em você. Lá no momento derradeiro do teu corpo físico, quando o entregarias novamente ao solo de onde retiraste. E você olha aos céus e você diz, para que Deus nos perdoasse porque não sabíamos o que fazíamos. Ainda continuamos, infelizmente, neste campo difícil do ódio, da vingança, de estabelecermos ídolos de carne e ídolos de pedra, quando na realidade deveríamos unicamente estabelecer você como nosso ídolo maior. E inspirados em ti, Jesus, recordaremos o motivo dos faróis que existem nas rotas marítimas. É para guiar o viajante, o navegante, para que ele não caia em armadilhas. Que transformemos a tua luz no farol de nossa vida. Se estivermos passando por momentos difíceis, não nos desesperemos. Mentalizemos um farol que nos guia ao porto seguro. E assim será, porque esse é o nosso desejo. E de olhos fechados, Pai, nós vamos humildemente te pedir que possamos pedir perdão àqueles a quem tenhamos ofendido, magoado, prejudicado. Àqueles a quem tenhamos de alguma forma, Pai, influenciado em atitudes, direcionado a situações que trouxeram ou trazem colheitas amargas e difíceis. Te pedimos, Pai, venha limpar meu coração.
Venha retirar de minha mente qualquer ideia de vingança, de tristeza, de abandono. E eu te peço, Pai, que eu purifique a minha alma e o meu corpo, que eu me encontre diante de Ti, para ser digna de receber o auxílio que eu estou a necessitar, e que ele seja extensível a todos aqueles a quem vou mentalizar. E assim, Jesus, neste momento de luz, para nos ajudar, para nos auxiliar a tranquilizar as nossas mentes, nós vamos trazer a leitura, um pequeno capítulo deste livro, Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livro ditado pelo espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E o capítulo de hoje, o dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra. Quando o Senhor comentou paciente: existia um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas, em breve, reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E, já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou a longo tempo. Todavia reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado, em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu, depressa, que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira e, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família, mas, um dia, apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia.
Jesus interrompeu-se por alguns minutos. Depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da experiência transitória. E, tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das crianças encontraria a verdadeira pátria. Gratidão. E assim fizemos a nossa leitura desta noite. Agora, se você ainda não o fez, faça-o. Feche seus olhos. Inspire profundamente. Exale calmamente. Mentalizemos-nos diante de uma recepção hospitalar. Qualquer uma que você conheça. Leve consigo as pessoas que você queira ajudar, inclusive você. Estejam elas no plano físico ou no plano espiritual. Mentalizemos-nos, sendo conduzidos a uma imensa enfermaria, onde deitaremos uma a uma, as pessoas que queremos ajudar. Deite mentalmente, cubra com um lençol, e assim sucessivamente, vá deitando, vá cobrindo, e imediatamente formar-se-á um círculo de espíritos da corrente médica em torno de cada leito para a grande fusão das energias de cura que iremos receber. Por último, deitaremos-nos nós, cobrimos-nos, agradecemos, fazemos a gratidão pelo que estamos atravessando. E assim, neste momento que estamos todos preparados, preparadas, a luz de Jesus virá sobre nós através dessas mãos celestes, que serão direcionadas aos nossos centros energéticos, aos 3 níveis corpóreos, aos quais já comentamos, e assim a cura começará a se realizar. E nesse instante, Jesus, nós te oramos e te pedimos perdão, Pai, perdão pelos nossos erros, perdão pelas sementes que deixamos outrora e na presente vida, por sabermos que elas germinarão e teremos a colheita. Perdão, mas que possamos, Pai, intuídos, assistidos pelos teus ensinamentos, seguirmos com coragem, com fé e harmonia o caminho da luz, o caminho do amor, o caminho da gratidão, quando você nos deixou a lei maior de amar ao próximo, fazendo a ele aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E se deixando novas sementes, colheremos bons frutos, e assistidos pela tua misericórdia, nesta noite de luz e de paz, te pedimos que as águas que eventualmente depositadas próximo a nós, diante de nós, recebam a fluidificação, transformando-se no medicamento celeste. Que à noite, durante o sono físico de todos nós envolvidos nesta oração, sejamos atendidos pela corrente médica, por agora e todo sempre. Que assim seja. E vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E assim, fizemos o nosso momento de oração e meditação. Se você colocou a água próximo a você, ao encerramento desta humilde transmissão, tome desta água. Tome com fé. À noite, antes de dormir, coloque uma nova água, próximo à sua cabeceira,
ou na sua cômoda, ou na cozinha, ou na sala, cubra esta água, para que não haja sujeiras ou insetos. Amanhã em jejum é a primeira água que você vai tomar. A primeira. Se tomas algum medicamento, tome junto. E procuremos o dia de amanhã ter um dia de tranquilidade. Longe de notícias de violência, coisas pesadas, tantas notícias que estamos tendo. Apesar de elas estarem existindo, amanhã é um dia de reflexão, de fazer a gratidão pela vida eterna, pelo amor de Jesus, procurando termos bons pensamentos, procurando vermos bons filmes, procurando sempre trazer a paz para nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. E humildemente, na próxima semana, com a permissão de Deus e de Jesus, neste mesmo canal, aqui estaremos unidas em torno da tua luz. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Um abraço.